boa tarde, bom dia, sejam bem-vindos a este podcast. E no episódio de hoje nós vamos falar sobre dinheiro. Muito. No fundo é isso, não é? Só falamos daquilo que eu não tenho. Porquê? Eu não tenho dinheiro. Quem é que te disse? Porque tu é que sabes quanto dinheiro é que eu tenho. Não, mas a cena é o teu destino está traçado. Tu só tens é que dar tempo ao tempo. Ui. Porque o tempo o dirá quanto E- tempo tu terá. Tempo é Poeta. dinheiro. E tempo é dinheiro, vês? E eu estou com falta de tempo, portanto vamos acelerar. Eu tenho Ok. mais trabalhos para fazer. Ok. Exato. Jogos Gambling. sorte e azar ou de azar e sorte? Eu acho que é Sorte mais ou azar e sorte. Eu acho que é mais azar e azar. Compreendo. Azar nos Mas- dias, sorte noutros. Eu tenho uma dúvida. Chuta. Apostas esportivas pode-se considerar jogo de sorte ou azar? Exatamente nos mesmos termos que se pode considerar o casino jogo de sorte ou azar? Eu penso que sim, tem sempre a componente de sorte envolvida. Mas está menos presente nas apostas esportivas. Digo eu, não? Sim, acho que sim. Pelo menos o risco não deve ser tão elevado. Sim, e não tem. Ou a incerteza. Exato. Não estou a dizer que há apostas certas, mas quer dizer, uma coisa é estás numa slot machine, metes lá 20 euros e eles vão à vida. Outra coisa é tu meteres 20 euros numa equipa que em princípio tu sabes que aquela Que aquela não é produz. certo. Exatamente. Regi? Regi, boa Sim. noite. Sim, Regi, boa noite. boa noite. Sim, já estamos no ar. Já Obrigado. estamos no ar. Já está a mandar vir. Tá. Ai, ai, Obrigado. As apostas sério. são feitas em todo tipo de desportos, basicamente. Se a plataforma onde tu apostaste tiver esse desporto, sim. Está bem, mas existem. Aqui Existe para tudo. na Irlanda aposta-se em competição de berlendes. Aqui- Se souber, Aqui é mais peões. A aqui sueca. pá, os gajos apostam em tudo. Aqui é. Em Portugal tens um café em cada rua, pelo menos. Aqui é pubs e casas de apostas. Casas de apostas aqui é ao biqueiro. Mas casas de apostas como? Tipo Casa da Sorte? Onde tu vais lá registrar o boletim de Euromilhões ou é outro Não. conceito de casa de apostas? É outro conceito de casa de apostas. Coisas esportivas. Sim. Normalmente são salas cheias de televisões. Algumas estão a mostrar resultados e outras estão a mostrar a competição em si. Uhum. Em direto ou... Isso parece quase a banca. Os gajos estão lá com as televisões e os Olha, gráficos. Exato. basicamente é a mesma coisa. Sim. E tu chegas lá e dizes: eu quero apostar 500 mil milhões Por baixo. na corrida de caracóis. Era aquele cavalo coxo. Aqui, Ficar em terceira. Há muitas. Não. É um cavalo de 5 patas. Que viaja. Isso em princípio são todos. Pronto. Tem mais tração, né? Tem mais vantagem. Tem mais tração. Também. É outra distração, né? É. Ah, Mas a quinta pata serve de âncora ou serve de apoio para dar eu mais acho que a speed? quinta apoio. pata é mesmo para a agricultura. Para deixá-la para trás, para ela Pois. fazer a beirinha. Exatamente. Eu nem Está sei bem. se chama beirinha, que eu não sou agricultor. Ai, mas pronto. Tu é que és assim um bocado tarado por fazer Rego. Excels e Excels? Excels? Excelios Isso. de números de Euromilhões para fazer a moda mediana, Exatamente. aquela merda toda, para saberes quais são Eu os números de estava- Euromilhões para a semana. Estes dias eu pus-me a pensar, às vezes eu faço essas merdas, pá, eu sei que é quando estou muito distraído, mas às vezes eu Sim, penso, mas tu fazes isso há pouco tempo. Há quanto tempo é que tu fazes isso? não sei, pá, é há 3 anos. Pá, é 3, 4 anos. E notaste alguma. O Excel? Sim.
Pô, eu tinha ideia que era desde o início. E notaste Do início? alguma melhoria? Não. O Excel que eu tenho tem as fórmulas, tem as chaves todas do Euromilhões, desde o início, sim. Pois. Fogo. Sim, Ah, sim, mas então tu a desde o informação início- está tudo. Ok, tenho as chaves desde o início, mas só começaste a fazer há 3 anos. Pai, 3, 4 anos. Eu posso ver. Ahm, Foi quando entraste de baixa, o psiquiatra mandou, não foi? foi? Não, isto é o update. Pois. Não sei. E tens, Não faz Não, mal. e tens Mas sei. explica-nos lá o que é que tu fazes então. o que é que eu criei? Mas isto não é novo. Isto não é novo. Eu criei um Excel, uma base de dados, em que tem todas as chaves do Euromilhões, tem todas as chaves do loto daqui, que é mais ou menos uma tipo Total é tipo uma lotaria. Hum. É tipo um Totoloto, sim. Uhum. E depois eles têm também um outro jogo que se chama Daily Million, que é tipo É o milhão aqui em Portugal. sim. Não sei. Sim, Eu não sei. só que o milhão aqui é semanal. Lá, como é um Aqui país é desenvolvido. bidiário. Nós, quando nos estamos a referir a lá, é na República da Irlanda, fica. Nós Sim. não dissemos onde é que Fica no estavas. canto do caralho mais longe. Fica ali. É uma ilha assim. É. E Mas, aqui é bidiário. mas Euro. e esses A sério? números que tu fazes, essa. Sim. Vê lá. E quantos milhões são? É 1 milhão? É 1 milhão. 1 milhão Duas vezes por dia. às 9 da manhã e 1 milhão às 3 da tarde. Pois. Tem Imagina. muita gente a jogar. Essa merda dá 60 milhões sem contar com o Euro milhões. 60 milhões sem contar com 40 milhões. Não percebi Por essa. mês? É isso? Dá 60 milhões por mês só em Daily Millions. Ah, Sem contar com o Euro milhões e com as outras apostas Sim. todas. Apostas. Quer dizer, no fundo não é uma aposta. Uhum. tu achas mesmo que eles perdem dinheiro? Claro que não. Não. Fogo. Mas e no geral, tu achas que os irlandeses são mais ou menos viciados que nós? Muito menos. Muito menos. Muito menos. Pois, eu acho que em Portugal nós somos um bando de viciados. Aqui, espera. Se estás a falar em euro milhões. Não estou a falar em apostas no geral. Muito mais. A sério? Muito mais. Faz parte da cultura. Se estivermos a falar em euro milhões, não. Euro milhões eu acho que é porque tens muitas hipóteses de perder. É mais provável cair-te um avião na cabeça do que ganhas Euro milhões. Não sei se sabias disso. A probabilidade é maior. Pois. E eu continuo a achar que vou ter mais sucesso com a segunda. Cair Mas o avião um na avião? cabeça ou... Não. Ai, com o Euro milhões. Pois. Não acreditas que vai sair? Com certeza, senão não jogava. É Certo. mais uma esperança. O que os irlandeses apostam muito e gostam de apostar é mais desporto. É as corridas de cavalos, as corridas de cães, Corridas de cães. Sim. Uhum. Não precisa ser daqui. Podem ser jogos na América, podem ser desportos O UFC de galinhas na Índia. Ora, Grande competição. Mas Sim. acaba sempre morta uma delas. Não sei se sabia. é pena não fazerem isso com pessoas também. Que assim Pois, é algumas. ajustando o número populacional. Tinha de se escolher bem os atletas. Mas sim, aqui aposta-se, há muitos bilhões a circular nas apostas, Uhum. mas o Euromilhões é forte, claro que é, são muitos milhões à volta do Euromilhões, mas eles estão-se nas tintas para isso. Mas eu acho que estes caralhos têm mais sorte do que os portugueses, Se calhar também são porque mais eu a acho que jogar. saem mais. Hã? Mas se calhar porque também são mais a jogar. São mais pessoas a jogar do que aqui em Portugal, não? Não, estou a dizer que são menos.
Yeah, São Irlanda menos também. pessoas a jogar. Então estás a dizer que sai mais vezes aí do que sai Sai em mais Portugal, vezes aqui, mesmo sim. eles sendo menos a jogar. Sim, sim. Se calhar têm a sorte, mas não sei porquê. O povo português também já nasceu para ser fodido. Portanto, é igual ao leite. Tem que alimentar a máquina, bota Claro. dinheiro para alimentar a máquina. Eu jogo desde 2004 no Euro Milhões. 2 vezes Eu por semana. sonhei com 2 vezes por semana. 20 euros por semana. Pimba. Ok. Foda-se. E és daqueles que preenche o boletim mesmo com a caneta? Não. Ele já Tem o avançou. telefone, o telemóvel, tem uma aplicação É? Dá para fazer isso? Eu não sabia. e Dá. tu chegas lá e escolhes jogar o último boletim e ele joga automaticamente. E em Portugal também tens os jogos Santa Casa. É péssima coisa. Uhum. Eu já experimentei. Mas olha que eu acho que é pior ter uma aplicação de jogos Santa Casa do que teres de registrar o boletim, fazer o boletim e registrar. Porque tu, tendo a aplicação, carregas com o dinheiro que te apetecer e enquanto houver lá dinheiro, tu estás sempre a jogar. Sim. Agora, quando tens de Tu tens que ter escrever no tens, boletim, Yeah. fazer o boletim. tens que ter mãozinha nisso. Pá, agora, eu acho que em Portugal começou a ficar moda foi apostas em jogos de futebol. Eu não tinha noção que era tanta gente a apostar em jogos de futebol. E todos É os mesmo. dias. Aquilo deve faturar Eu- mesmo milhões. Yeah. E é que depois há casas de apostas em todo o lado, inclusive é ilegais, e aí uns youtubers e streamers a fazer uns patrocínios de umas casas de apostas um bocado duvidosas. Que para além de casa de apostas de desporto, são casas. São casinos online. Mas Sim, eu as quase todas- apostas. Quase todas as casas têm essa vertente do casino agora. Eu achava que mesmo com um método não se podia fazer nada das apostas porque nós íamos sempre perder, íamos sempre ter prejuízo. Mas pá, testei, eu não tinha paciência para testar o método que o LMP, que é um youtuber, diz que é. Nem é um método, é mais fazer a gestão de banca, saber a percentagem do teu dinheiro total que podes apostar. Uhum. Assim, eu não tinha muita paciência porque assim, eu também para fazer essa gestão de banca, para jogar com 1% da minha banca, eu tinha de ter uma banca muito grande. Imagina, com 100 euros, se eu apostasse 1%, ia estar a gastar 1 euro. Sim. Portanto, imagina, eu metia 10, 20 euros, eu queria fodê-lo todo de uma vez, não queria lá saber da gestão de banca. Mas eu, por acaso comecei a testar a fazer aquilo que ele disse e está-me a correr melhor e o dinheiro está a durar mais do que se fosse de outra maneira. Claro. As apostas desportivas eu gosto um bocadinho mais do que disse do Euro Milhões e jogos do casino no geral, porque tem sempre aquela. Imagina, o dinheiro não vai logo de uma vez e tu tens um estudo prévio das equipas e tens de estar atento a essas coisas todas. E depois aquela emoção de estar o jogo a decorrer e tu ou a receber os resultados ou a ver o jogo em si, tem sempre outro hype outro- que. É outra maneira até de ver o futebol. De começar a olhar para o futebol. Sim. E depois imagina, tu até começas a notar certas tendências. Imagina, se o estilo de jogo estiver a correr de uma determinada maneira, tu com o passar do tempo começas a perceber para onde é que aquilo caminha. Não sei se me estou a fazer entender. Uma equipa às vezes até pode estar a atacar muito, mas está a abrir tanto espaço para levar um contra-ataque que é muito provável que a outra equipa marque um golo. Exato. Já me saíram assim apostas furadas, já me saíram outras. Já tive sorte. Mas nunca ganhei assim dinheiro, seja por aí além. Aliás, Mas fazes apostas em coisas que não conheces? não. O recomendável é não fazer isso. Assim, eu não sei o que é o para ti, coisas que não conheces. Tipo polo aquático. E por exemplo. outros desportos que não conheço. Sim. Não, podia estar a falar de equipas. Competição de ping-pong na Não, República Checa. Não, isso não. Mas eu só aposto em futebol e dentro do futebol só aposto nas ligas que conheço. Em princípio, não todas, conheço a 100%, mas as europeias praticamente todas. Europeias. Basicamente é europeias. Se houver assim um jogo na Arábia Saudita porque está lá o Cristiano Ronaldo ou
houve aqui uns tempos em que a Liga Chinesa era quase certo que aquela merda dava golos, que era um corridinho, e havia sempre a mesma equipa que ganhava. Há assim umas certas sequências de equipas que, se tiver a correr bem os jogos para elas, elas ganham quase sempre. Mas também depois há surpresas. E olha, hoje viu-se bem com o Arsenal. O Arsenal a destrocar futebol e leva-me 3 golos do último classificado. Bélico? Arsenal bélico. Arsenal, era um É. Arsenal bélico. Hoje estava um um bocadinho Arsenal. Hoje mais estava. fraquinho. Explosivo. Ai não, Mais explosivo. brandinho. Sim. Opá, mas, por exemplo, eu vejo gajos a apostar na liga, sei lá, do Egito, na liga sei lá, Eu digo, é. diz-me aí um país assim marado dos cornos, Turcomenistão. não é? Liga da Índia, Liga do Botão, Liga do Sudão, Se for um botãozinho rosa, bom. lambe-o tu Eu então. gosto. Ai não, lavadinho? Tu és já maluco. Eu é mais números. Números. Eu é números. Como estavas a referir há pouco e eu não terminei, eu criei um ficheiro Excel onde tenho lá uma base de dados, tem todos todas Chaves. as chaves que saíram no Euromilhões, e eu depois utilizo filtros e faço fórmulas. Eu não faço nada, que as fórmulas estão todas inventadas, eu só vou buscar ideias aqui ou ali ou lá, porque às vezes é complicado criar uma fórmula, para tentar escolher os números mais saídos naquela altura, ou os que possivelmente a fórmula que eu queria criar agora, que é como estava a dizer, que às vezes eu penso e corre mal, mas eu queria criar uma fórmula que selecionasse os números. É complicado explicar não isso, sabes fazer 2 mais 2, queres arranjar uma fórmula? mas eu só estou a ler, pá, porque disseram-me que ficava bem dizer isto. Eu teleporto. Eu não sei o que é uma fórmula. Uma fórmula. É o Fórmula 1. Fórmula 1, Mas sabes- Fórmula E. Mas há mais, há 3.000, que eu sei que há 3.000. Mas tu sabes de cor os números que saem mais do Euromilhões? Tu és já maluco, pá. Não tens, Claro que não tens não. isso no Excel? Tenho isso no Excel, claro que tenho. Tenho isso por fórmulas. Eu tenho tudo. Tenho percentagens dos números, os que mais saíram em 2004. Se quiseres ver, é tipo uma colheita de 2004. Queres uma colheita de 2014? Foi um bom ano. Uma colheita de 2004. 2010. É. 2004 foi um bom ano de Euromilhões. 2004 foi o ano de saída. Foi o primeiro ano do Euromilhões? Foi. O Euromilhões, se calhar, quando saiu, foi quando teve a maior receita. Porque o pessoal viu, ei, caralho, tanto dinheiro que um gajo pode ganhar. E deviam ter jogado como se não houvesse amanhã. E Portugal sempre foi dos países mais apostadores no Euromilhões. É Eu normal. pessoalmente, Euromilhões, eu custa-me mais a dar o dinheiro no Euromilhões do que nas apostas. Porque eu sei que no Euromilhões eu registro aquilo e a probabilidade de eu ganhar é muito pequena. Enquanto que se eu estiver a fazer uma aposta no jogo de futebol, opá, até posso perdê-lo, mas dura mais, estás a ver? É outra emoção. O Euromilhões para mim é uma coisa que é rápido demais de perder o dinheiro. Já te saiu algum dinheiro no Euromilhões? Não. Com relevância, não. O que é com relevância? O máximo que me saiu foi tipo 15 euros, assim, uma coisa. Ok. Uhum. Uma altura estava eu no exército, ainda estava na tropa, e apostei 30 euros. Caralho. Apostei 30 euros. Saíram-me 31 e qualquer coisa. E eu volto ao quiosque onde apostava, 30 euros. Sai-me 29 e qualquer coisa. Vou ao quiosque, 30 euros. Saíram-me 35, não sei o que é. Vou ao quiosque, 30 euros. Saíram-me 80. Vou ao quiosque,
30 euros. Sai-me 150. Vou ao quiosque, 30 euros. Esta merda foi assim durante, pá, aí 3 meses. Foda-se. Eu não gastei um tostão, ou melhor, às vezes gastava assim tipo cêntimos para dar os 30 euros. O problema foi quando eu apostei 30 euros, não saiu nada. Depois vou lá, 30 euros, não saiu nada. Depois vou lá, 30 euros, não saiu nada. Eu E disse, esses 3 meses voltaram. Pois. eu disse, foda-se, não tenho, não posso andar a dar cabo de 30 euros. Na altura era só um por semana. Esta merda deve ter sido para aí 2006, foi... Deve ter sido por aí. Foi divertido. Esses 30 euros Mas foi tipo boomerang. Tu atiraste e os começaste a receber, depois levaste com eles no focinho. Depois fodi o que gastei, ou melhor, fodi o que ganhei E ainda continuaste a gastar. e ainda continuei. E ainda hoje continuas. E ainda hoje, exatamente. Agora faz um Ok. Excel quando chegares aí aos 70 anos Sim. e vê quanto dinheiro é que já estouraste no Euromilhões. A Ragi é capaz de me dizer já isso. A Ragi estava-me a dizer que eu desde 2004 até hoje, pronto, as contas não foram bem feitas porque antigamente só existiam um jogo por semana e não 2 como é hoje. Mas tendo em conta que era o semelhante ao que se passa hoje em dia, eu terei gasto desde 2004 4.000 e não sei quantos euros no Euromilhões. É muito dinheiro. E eu disse logo à Regi que não acredito, deve ter sido bem mais do que isso. Sério? É muito dinheiro. O máximo Muita que eu coisa. gastei, Mas sabem o que é pior? o máximo Ah. que eu gastei foi 100 paus. De uma vez? Sim. Ah, bravo. Era um prémio do caralho, tipo 100 milhões. E eu fui lá 100 euros. Pimba. Fodi 100 euros. Mas Sabes sabem quanto ganhei? Nichols. Não, um acho calhau que nas ganhei. costas. Acho que ganhei para aí 20 euros ou 30 euros. Ou caralho. Então Foi não, uma hein? merda. Então só perdeste 70. Deve ter sido por aí. Mas 100 euros deve dar Olha, para na muitos semana boletins. seguinte. Ah? 100 euros, certeza que dá para jogar muitas vezes. 100 euros dá Dava para 10 jogar 10 boletins. boletins completos. Eu não sei como é que são os boletins agora, mas na altura era um boletim completo era 10 euros. Mas tu tens a hipótese de jogar múltiplas. Tens, mas isso sai é um dinheirão. Porque aqui não tens. Aqui não jogas com múltiplas. Ah, mas isso é um Eu nem sei o dinheirão que isso aqui. Em vez de escolher Mul- só 5 números, escolhes, sei lá, eu não sei quantos é que pode ser, mas pá, aí que é 7 ou 8, 12 o máximo. 12. Sim. 12. O máximo na altura era 12 números e as estrelas todas. Uhum. E isso dava. Eu posso trazer uma asneira agora, mas acho que uma chave com 12 números e 12 estrelas, acho que era tipo 2.600 euros. Não faço ideia. Ah, ok. Então Não foi. as chaves tu já tinhas acertado à partida. Não. Ah, então como é que é? Não Tens acertado 12 números, é isso? Não. Não. Tens de acertar 5 números e 12 estrelas, mas no boletim que tu preencheres, podes fazer um boletim e escolher 12 números e quantas estrelas? 12? 12. 12 números e 12 estrelas. Então podes escolher as estrelas todas, Pois. é isso? Sim. Ah, Sim. acertas as estrelas, pelo menos. As estrelas é É garantido. garantido, ok. Os números é que têm de ser os tais 5, mas mesmo assim é Ah, mas é uma diferença muito grande do prémio. 12.000 euros, dá pouco. 12 mil euros. 2.000. Quanto é que disseste? Estás a enganar. Isso é o que tu vais pagar. Isso é o que tu vais pagar. 2.000 euros? Isso- Sim. Foda-se. Se Claro. tu jogares uma chave de múltiplas, em vez de jogar 5 números e 2 estrelas, Uhum. se jogares 12 números e 12 estrelas, um boletim, ou melhor, uma chave, custa-te, eu acho que são 2.600 euros. Ah, ok. Mas aumenta muito a probabilidade de ganhares, não é?
Sim, Ah, e caralho. quando te sai, se te sair, basta mesmo que te saia, por exemplo, 2 números e 2 estrelas, essa merda deve dar um prémio pai, de 4.000 euros. Ou mais. Ou mais. Porque é em múltiplas. Quando me saíram os 80 euros e os 150 euros era com múltiplas que eu estava a jogar. Os 30 euros eram múltiplas. Era uma chave com múltiplas. Acho que eram Eu não 5 tinha, números. eu tinha noção que existiam as múltiplas, mas não sabia como é que funcionava isso do prémio também receberes Sim, multiplicado, digamos assim. Exatamente. O prémio recebes multiplicado. Eu há bocado ia dizer, eu acho que a pior merda, o pior vício em termos desses jogos assim de casa da sorte são as raspadinhas. Exato. As raspadinhas, moça, É é um muito vício. Esquece. Eu gosto de raspadinhas. A minha mãe também gosta de Porque raspadinhas. é logo ali na hora, não é? E depois tu compras uma raspadinha de 1€, sai-te outro euro Sim. e tu pensas, oh foda-se, vou mas é pedir outra. Exato. E depois não te sai nada e tu, oh, dê-me lá mais uma, depois saem de 5€. E tu, agora dê-me uma de 5€. Saem de 5€ e tu mais uma de 5€. E chegas ao fim e Vais acabar por vais perder. fazer as contas e estouraste para aí 50€ em raspadinhas, vais para casa teso, mas Mas satisfeito, raspaste para caralho. foda-se, ficaste ali com a moeda lisinha. Mas há gajos que tiram tipo 2.000, 100.000 à raspadinha. Tá bem, É absurdo. claro, ela. Isso é preciso ter uma sorte de graças. A minha mãe numa raspadinha de 1€ já tirou 100. Foi um tiro assim, e se calhar já raspámos várias de 5€ e nunca saiu nada de jeito. O máximo que se tirou aqui em casa foi para aí 20 euros. Eu já tirei numa de 3€, saíram-me 30. Mas eu quando raspei 3€ e me saíram 30, eu vim embora com os 30€, porque eu já Claro. sabia que eu os ia derreter todos ali se eu Um não bom viesse profit, embora. foda-se. Mas estes jogos podem dar cabo da vida de uma pessoa. E os casinos também. Sim, os casinos, sim, porque há pessoas até referenciadas, interditas a entrar em casinos Uhum. por motivos de falência ou vício. Isso tem um nome técnico que eu não me estou a lembrar agora. Burros. Também. Não, mas Ah. esse é o nome extra técnico. Ok. Bem, não interessa, eu hei de me lembrar. Dependência de juros. Mas há muita gente que perde património todo. Arruinou O mesmo a que vida. tem e o que não tem. Sim. O dele e dos outros. É muito E grave. depois, quando já não tem mais, é um tiro na cabeça. Alguns outros vão para debaixo da ponte. Sim. Mas pá, pronto. Eu não é que eu seja viciado, mas houve aí um verão. Foi quando eu fiz 18 anos, acho eu. Não foi quando fiz. Ou foi 18 ou 19. Não havia 18 dinheiro. estavas aqui. Pois, não havia dinheiro para ir de férias assim para outros sítios, sem ser mais longe do que a Apulia, não havia dinheiro. Mas havia dinheiro para ir um dia ou outro ao casino, estourar assim 100€, o que seja. E se calhar, eu e os meus pais fomos ao casino no mês de agosto todo aí umas 4 vezes. O que é certo é que nessas 4 vezes nós víamos as mesmas pessoas. Sempre. Estavam sempre lá as chinocas. Sempre lá, também chinocas, mas portugueses, sempre nas mesmas máquinas, à porrada com as máquinas. Essa é outra, aquelas batem nas máquinas mesmo. Uhum. Nervosas a ver se sai aquela merda, a bater no ecrã e o caralho. Foda-se. Pessoas que já estão vidradas naquela Como se merda. aquilo já não não- tivesse tudo viciado. Para elas perderem. Claro. Mas eu depois fiquei a pensar, caralho, 4 vezes que eu vim, 4 vezes que vi as mesmas pessoas. Isto não pode ser só coincidência, elas devem bicar todos os dias. Se é nas máquinas, acho que isso tem uma explicação. Porque a máquina, tu não a consegues pôr a rodar e parar quando tu queres. Consegues? Consegues? Consegues sim, É senhor. naquelas de pring, que aparece o 777. Sim. Deixa eu ver. Eu tinha Sim, ideia consegues.
Consegues parar? Eu tinha a ideia que elas queriam estar sempre na mesma máquina porque existe um número de rodagens até que o prémio todo saia. Claro, mas isso Pensei que fosse isso. é muito Mas se imprevisível. tu podes parar a máquina, então não faz sentido. Isso que eu estou a dizer. Consegues parar. Não é todas, mas a maior parte delas consegues parar. Mas Agora, tu consegues o que as controlar pessoas o que aparece? Tipo, tu estás a ver os números a não aparecer consegues e controlar. paras. Aquilo passa rápido demais para tu teres a reação de parar no sítio certo. Ah, ok. Mas imagina, está a passar e tu achas que é naquele momento. Se tu carregares no ecrã ou no botão, aquilo para imediatamente. Às vezes corre bem, mas eu por acaso gosto mais de deixar ir até ao fim, porque eu penso, isto deve estar feito para eles esperarem que eu pare o jogo. Exato. Sim, nada ali está por acaso, não é? Não. Pronto. Mas, Uma coisa é diz. certa. Nunca houve tantos milionários como existem hoje em dia. Mas não foi à custa do casino, de certeza. Certeza que não. Pode não ter sido à custa do casino, mas acredito que seja à custa de jogos. Achas? Acho. Eu acho que se deve Sim. contar pelos dedos das mãos das pessoas que ficaram milionárias a conta do casino. Não. Não contas Tu pelos deves dedos ser das mãos. maluco. Foram muitas pessoas que ficaram ricas à custa do casino, dos jogos de sorte ou azar no geral. A questão é ver quantas pessoas é que foram à falência e depois fazes o saldo e vês que foram muitas mais as pessoas que faliram, inclusive a que Sim. se mataram. Se calhar se foram mais as pessoas que se mataram do que as que ganharam prémios. Pois. Prémios com Não relevância. sei. Mas sei que há pessoas que pá, se fores a ver os últimos milionários que existem nos últimos 30 anos, eu não acredito que haja muitos com sucessos profissionais. Claro que há, mas não acredito que haja assim muitos, comparativamente com os que são ricos via sorte. Estás a incluir também aquelas pessoas tipo, que apostam, os investidores na bolsa de valores e assim? Mas ou isso não? não são apostas. Não, mas não difere muito das apostas esportivas, na minha opinião. Difere e muito. E Achas? muito. Claro. Não deixa de ser um risco. Está bem, Sim. mas não é um risco em que tu sabes à partida que vais perder. Sabes que em princípio um jogo de sorte ou azar está feito para tu dares dinheiro à casa de apostas. Tu jogas aquele dinheiro e perdeste. Sim, Foi à sim, vida. certo, sim. E numa ação tu compras, a ação pode perder, mas também tu ficas com ela. Sim, Tens sobe e sempre desce. algo na tua posse, sim. E depois, em princípio, tu, quando vais a um casino, tu não olhas para uma máquina e dizes: opá, eu tenho aqui um cálculo que me diz que nas últimas 30 vezes esta máquina em 27 deu prémio. Não. Agora, numa ação, num investimento na bolsa, tu sabes em princípio o historial daquela empresa, a tendência dela de crescer ou de foda-se. Ou de falir, não é de falir, mas de Não é de falir, desvalorizar. é de desvalorizar, ter prejuízos. É diferente. Eu acho que investimentos não se comparam a apostas. Certo. Eu tenho uma pergunta para vos fazer e é para os Chuta. nossos queridos espectadores saberem exatamente de que fibra é que nós somos feitos e quais são os nossos interesses. Pouca, se 6 será Sexo. milhões. Ai não. Pensava- Ok, desculpa. isso. Não é. Ok, qual é a primeira palavra que te vem à cabeça, Hugo? Não, pronto, vá lá. Vamos passar à frente desta merda. O que é que tu fazias de 6 euro milhões? E pronto, eu vou dizer um número fixo para tu saberes mais ou menos o que é que fazias. Se desse em 15 milhões, também não te podias esticar assim. Pronto, se te saísse Se em me saíssem 15 milhões, 50 milhões. Vamos 50 fazer 50 milhões. milhões. vacas. De quais? Vaca. Das que têm diploma? Sempre que digo isso, foi uma merda que eu. É um sonho que eu tenho desde muito jovem. Virares Que era- fazendeiro. é esse. Não. Eu tenho esse sonho desde muito jovem, após ter começado a jogar no Euromilhões, que eu disse, quero começar aos 50 milhões, porque era esse mesmo o valor, 50 milhões, e vou torrar
uma boa parte do dinheiro em vacas. Bem, Dos Açores. pá, a parte boa deste podcast já arranjámos um short. O Ruka quer vacas. Exato. Deem vacas eu ao queria, Ruka. eu queria pôr umas vacas assim num spa com aquelas redes para elas coçarem todas. Espetacular, meu. Quando vi as vacas a coçarem-se, eu achei um piadão, meu, Coçarem-se? essa merda. Eu Sim. não sei. Acho que Vocês ela não sabem do que é que eu andou estou a a falar, dar-nos não? Estou a falar drones antes chinês. de vir para aqui. Sim. Por exemplo, Jeremy Clarkson, o gajo do Top Uhum. Gear. Sim. Pronto, ele agora é agricultor. Ele tem o Clarkson's Farm. Uhum. Ele tem um programa que se chama a Fábrica. Quinta. Quinta, se calhar. A Quinta do Clarkson. Uhum. E ele, nesta última série, que é a segunda temporada, ele comprou vacas, porque ele não tinha vacas, arranjou umas vacas e há uma espécie de um rolo gigante, tipo as máquinas de lavar carros. Estás a ver as máquinas de lavar Sim. carros? Tu metes o carro e tem aquele rolo. Sim, sim. Sim. É um rolo mais pequeno, mas é parecido com esse. E as vacas chegam lá, mal tocam nessa merda, que ele começa a rodar e elas começam-se a coçar todas e começam ali. Ah, meu, é Tu espetáculo. queres é os rolos para te coçarem a ti. Pô, até o Clarkson foi lá, meu. Ele foi lá experimentar Foi. aquela merda e disse: ei, mas esta merda é mesmo fixe. Pá, mas acho que há uma outra dinâmica. Quando tu tens 50 milhões, podes investir em vacas. Opá, é sossego. Basicamente o que eu digo, por outras palavras, é isso. É sossego. É o teres uma quinta, teres as tuas cabeças de gado para carne. Eu não quero para leite, quero para carne, sendo vegetariana. Porque eu não as como. Mais ou menos. É? Não, Agora não não as percebi. como. Foda-se. Não- Espera aí. Vamos começar de novo. Sim. Ruka, o que é que fazias se tivesse 50 milhões? Agora Vacas. resumo. Mas explica lá isso, como é que é? Tu não querias para leite, querias para carne, mas és vegetariano, não as comes, quer dizer mais ou menos. Agora traduz-me isto por meninos. Eu queria ter uma quinta com vacas, poder criar o baquedo todo, Vaquedo. As putas das vacas. mas dar-lhes qualidade de vida. É um bom sonho. Mas fazer disso um negócio também. Mas Estás a Eu esperar não que as acho- vacas te paguem para irem para o spa. sim, basicamente é isso. Sim, Uma vida senhor. tranquila. É isso? Uma vida tranquila. Claro Então. que eu acho que ia deixar muita gente bem, isso não há dúvida nenhuma. Tu és um caralho de um. Sempre a pedir, meu. Sempre a pedir. Foda-se. Eu sou pior que uma vaca, moço. Olha, levanta aí essa t-shirt, assim um bocadinho. Tu disseste, eu gosto muito do teu pijama. Pois, Ok. eu sou a ovelha negra. Gosto. E eu Tu sou és um cão tubarão. crudelo. É um tubarão, caralho. É um tubarão? Pensei É. que fosse um cão crudelo. Tubarão, te amo, falcão. Não, esquece. Tô apaixonado. O que agora. E eu é que ando É nas frisão. drogas. foda-se. Não, a gastar 50 milhões em vacas sou eu, queres ver? Pois. Pedro, o que é que fazias de 6 euro milhões? E tanta coisa. Não te esqueças de... O quê? Não te esqueças de mim. Não. Não me esqueço de ninguém. Mas, opa, acho que viajava. Mas também não te podes é lembrar de toda a gente, senão ficas teso. Tem de ser um bocadinho para cada um. Dá para Não, todos. Pouco, mas muito. É. Poucos, mas muito. Mas Dá lá. acho que viajava. Acho que era a primeira coisa que fazia. Conhecer o mundo. Era a sim. primeira coisa que fazias? Acho que sim. Acho que sim, acho que também a primeira merda que eu fazia era pôr-me no caralho. Eu se calhar não era a primeira coisa que faria.
Eu pegava no meu Bentley e o mundo, foda-se. Tu com esses milhões todos ias mesmo viajar de Bentley. Pois claro. Logo de O barco. quê? Olha, vamos Portugal a França de Bentley. Olha um Portugal à imigrante. Púlia, Não, caralho. não. Portugal à Púlia. Portugal. De Portugal à Braga, Púlia. Pô de Braga para a Imagina. Púlia. De carro, No foda-se. teu Bentley. Fugir do mundo. Para um sítio que ninguém me conhece. Para a Para a Púlia. Groenlândia. À Púlia. Pós mudos. Exato. Pois. A Os lapar moinhos. conos mudos. Hã? Ia para os moinhos mais para a frente. Não conheço. Tem coisas boas, não? Eu Ai, acho meu que viajar não era a primeira coisa que eu faria, mas ia viajar muito, sem dúvida nenhuma. Aliás, eu se calhar nem ia viver em Portugal. Essa Pois. ia ser a primeira merda. Se calhar nem ia viver em Portugal. Também acho que se calhar não. Eu acho que. Ok. E qual era o país agora? Pá, se eu disser, são capazes de me bater ou assim, não sei. E eu igual. Chuta? Pá, Eu posso dizer isso já. Olha, antes, mas eu antes não- que tu digas, eu posso já dizer assim. Que eu sou um mãos largas, eu vou-te já dizer. Tu vais para lá, nem sequer conheces o puto do país. Só depois de estares lá a morar é que tu vais. Foda-se, meu. Deixa-me voltar para aquele cantinho que é um. Foda-se. é um regozijo. Continuava a Chuta ter aí, casa em país, qual é? Portugal. Quer dizer, Não, assim, o facto de eu não viver em Portugal não quer dizer que vivesse num só país. Com 50 milhões eu podia comprar aí umas 4, 5 casas e ficava com dinheiro na mesma. Mas num sítio que eu gostava muito de experimentar viver era em Londres. Eu acho que Londres tem aquele brilho, Brilho? aquele brilho, Não é do sol. aquela classe, estás a ver? Não sei, eu acho que há alguma coisa nos britânicos que me atrai. Inclusive, por exemplo, quando eu vejo filmes ou séries, eu gosto muito mais quando é feito por atores britânicos. É outra pinta, tem outro charme. Não sei explicar. Para mim é outro requinte. Agora se calhar chego lá e é Andas a ver só muito bêbados. Mr. Bean. Hã? Agora se calhar chego lá e é só bêbados e muçulmanos e o caralho. Tens, E tens de indianos tudo. a mudar a capa de telefone. Tens de tudo. É coisa Deve boa ter que a ver tem. com a É zona coisa boa também. que tens em. Não. Tens de tudo em todo lado. Em Londres são monelhos de mundos, monelhos de cadelos. Pronto, eu depois conto-vos essa. Monelhos de cavelo pela vaca. Exatamente. Londres é um mundo. Sim. Aquilo é muito grande. É um mundo. É. Eu nunca fui lá. Eles são pai. Só em Londres são, sei lá, são pai, mais de 1000 pessoas a morar. É por volta disso. Ou 1000, 1000 e pouco. mais. Ou mais, pai, mais. 1010. Mais. É 1500. Pá, é o. Pai. Acho Mas que são para pronto, 10 ok. milhões. Parece aqui, olha, queres o oposto? Aquilo, Londres é citadino, é ruas e é uma selva de betão. Queres o contrário? Vais para a ilha do lado, que aquela merda para encontrares uma cidade, vês-te fodido. que é aqui. Pois. Na Irlanda é só campos e vaquedo, meu. É vaquedo e É na ovelhas. relva e na rua. Às vezes tem relva na rua também. Ah, é? Ah, eu sei que tinha vacas na rua. Tem, às vezes. E de Guinness na mão também. Isso é. Sim. Cerveja não falta, né? Tu aí, Sim. do sítio onde tu moras até ao centro comercial a sério, mais próximo é quantos quilómetros? 7, Certo. 18, 7 e 18, 25, Isso. Força, força. 500 metros. Tens algum centro comercial aí? Tem. Ah, sério? A sério. No meio desse mundo rural Sim. todo.
Estás a imaginar a prisão de Braga? Estou. Imagina transformar essa merda num centro comercial. Foi o que eles fizeram aqui. Eu não sei se aquela merda era uma prisão antigamente, mas pelo menos parece. Essa merda muito parece velho. quase o centro comercial ali em frente à loja do Braga. Na avenida, como é que se chama? Lafayette, né? Não, não é Lafayette. Eu sei qual estás a Em frente à falar. loja do Braga. Sim, ao pé da. Que as lojas são bué das estreitinhas e pequeninas, né? Tipo, Oh, foda-se. Aquele mesmo em frente que parece. Aquilo O Gold parece mesmo Center. uma prisão. Não. Não é o Gold Center. Então é o Rechicho. não. Não é o Rechicho. Eu sei qual é que o Jorge está a falar, não sei o nome. Foda-se. Onde é que é a loja do Braga? É ao pé do Teatro Circo. É Ao por pé do trás. Teatro Circo. Sim. Por trás do Teatro Circo? Sim. É Santa. Não é Santa Cruz? Não é Santa. Não é É Santa o centro comercial de Santa Cruz. Pronto, é isso. Aquilo também tinha um aspectozinho bem à venda atrás do meu troco. bocadinho Foi mau. uma má aposta. Porque o centro comercial é castiço. Era castiço. Eu nunca entrei lá dentro, mas aquilo por fora parece mesmo que está a cair de podre. Se calhar agora Eu já está entrei. mais abandonado. Aquilo é muito Ou se calhar estreito. está abandonado. Porque aquela merda inicialmente tinha para aí 3 ou 4 pisos, meu. Lojas para caralho. E aquele do E do- Jardim de Santa Bárbara? que é que O que é que tem? tem? Tem lá tipo uma espécie de centro comercial Ah, e também. aqui. Ah, sim. Não, Tem tipo não meia é dúzia bem. de lojas. Sim. Sim, Nem sei daquilo tem mas não. aquilo é mais. Aquilo é mais escritórios e assim, só a parte de baixo dos prédios é que são lojas. Uhum. Mas tinhas cave. Tens uma cave que era cheia de lojas. Que essa merda é que está. Oh Deus dará, se calhar está abandonado. Antes existia lá o Mac Mickey's, que era o café mais. Coisa. Jabardal. De Braga. Sim, eu parava lá. Era por isso, Hulk. É. Porque era o degredo. Era o degredo porquê? Porque era os metaleiros que iam para lá. E Partiam na tudo. altura havia muita droga, meu. E eu posso vos dizer que andava com eles todos e nunca toquei numa merdice que fosse. Uhum. Portanto, pá, mas era malta fixe. Era malta fodida, drogados e o caralho, borrachões. Olha, eu conheci um gajo que tinha entrado em coma 7 vezes. Ele E ele era Para ligado mim- às máquinas, a máquina é que começava a ver de lado já. Ela foi. coma aos alcoólicos. Atenção. Mano. O que é que eu faço a este gajo, meu? Sim, senhor. Pá, mas pronto, eu estava a dizer, eram milhões. Já. Ah. O que é que tu fazias de 50 milhões de euros? Putas. Bacas. Vacas. Eu queria assim uma sala cheia delas. Hã? Aham. E eu deitado assim, só a comer e beber A ver leite. e a chuparem-me o. Hã? Estou com sede. Com sede. Que sede. E a revezarem-se. Não é? Sim. Era É isso. isso. Tinha-me fugido do Era. raciocínio. E a revezarem-se. Eu conheci um caralho que Ui. chegou à casa da mãe e disse assim: ei, no fim de semana passado fodei 400 contos nas. Eu só sei que estava deitado e elas vinham, trocavam-se. Parecia o jogo da cadeira. É. Foda-se. Mas, ok, vamos lá agora a sério? Posso? Dá-me Sim, licença? Muito obrigado. Ó João, Ah, o que é que tu fazias de 650 milhões? não estava à espera dessa pergunta. O que é que eu fazia se me dissesse 50 milhões? Numa fase inicial, eu acho que resolvia logo a minha vida. Era comprar uma casa, carro, pôr tudo já em pratos limpos. Ou seja, aquelas despesas que toda a gente tem de se preocupar no dia a dia, eu ia resolvê-las já de uma vez, para não ter de me preocupar mais com elas. A partir daí é que podia começar a pensar no lazer. Mas para além do lazer, eu tinha de saber muito bem o que é que eu ia investir o meu dinheiro. E eu, como não sou gajo de meter o dinheiro assim em coisas que não conheço muito bem, só se for muito pouquinho dinheiro, que também tenho mais, eu investi em prédios
e opá, arrendava os apartamentos e depois vivia só das rendas. Claro, um controle do dinheiro que tivesse, não é? Também depois, se eu gastasse mais do que o que as rendas me davam, muito mais do que as rendas me davam, o dinheiro só ia durar até um certo ponto. Mas no geral era isso. Mas Desenvolvi com a minha 50 vida numa milhões, fase com inicial. 50 milhões tu precisavas de Mas, te ó. preocupar com o dinheiro, se ias ficar sem dinheiro ou não? Isso dizes tu. Isso tu achas que não precisavas de preocupar, mas quando tu tens um certo nível de vida, tu habituas-te a gastar aqueles montantes e a ter aquelas despesas e depois não tens noção dos gastos. E chega a um ponto em que tu pensavas que tinhas muito dinheiro, mas vais ver a conta e afinal esse dinheiro não é assim tanto quanto isso. E, normalmente as pessoas têm um pé de meia, não é? Normalmente. As pessoas dizem, Depende. nunca gastes tudo. Nunca Nunca gasto. gastes tudo. Nunca gastes tudo, caga mais um bocadinho. Nunca gastes tudo. Sim, mas. Poupe. Mas tu não concordas que se tiveres 50 milhões é possível na mesma ficar sem 50 milhões? Sem 50 milhões é difícil. Já eu estava a estudar e um dos meus professores, o gajo tinha uma empresa de construção e uma merda assim, projeto. E ele conhecia um gajo que tinha um amigo e os dois ganharam 60 milhões. Acho que foi o primeiro grande prémio do Euromilhões que foi para Portugal. Foram 60 milhões. E para esses dois gajos de Guimarães. Então não foi para Portugal. Pois não. Mas pronto. Deve Ser estar no a confundir. estrangeiro. Ser no estrangeiro. Um dos gajos deu 500 mil euros a cada irmão. E depois o resto do dinheiro investiu em quintas e merdades. Ele queria comprar uma merdade e comprou várias para restauro e depois para vender, para fazer um entertainer de reconstrução de edifícios. E leva a vida devagarinho, como bem entende, e vai fazendo o que quer e bem lhe apetece. Pá, tem dinheiro, não gastou o dinheiro todo, tem a família bem. O outro, Porsches, Ferraris, casinos, putas, drogas e divórcios e decadência. Arruinou. O casamento é Saiu. um prejuízo. Saiu É mesmo. certinho. Saiu mesmo aos dois. Um soube gerir o dinheiro. Eu sempre disse, eu quero ter um Veyron, um Chiron, enganei-me, um Chiron Chimarrão. a servir de mesa, de centro de sala. Eu quero um só para pôr os pés. Servir de puff. Um bocadinho de ouro, tá bom? Não te preocupes. Mas- Ai, Para já ainda não dá. Se por isso é que calhar, eu digo, opá, tudo bem, podes gastar, mas tens de ter alguma coisa que te gere uma renda para estares ali com um maior fôlego. deixa-me te dizer aqui online se eu estou rico ou não. Ui. Em Sim, live. porque Queres o ver? Vamos fazer. o Euromilhões já saiu. Oh, Ruben, Será? E- Será que vai? tenho uma pergunta para te fazer. Não foi a mim. Não foi? Não. Dei Mas- Euro milhões. Sim. Como é que ia ser o podcast, meu? E agora? Agora vamos falar de coisas sérias. Na praia. Ia ter de ser na praia. Com umas vacas. Depende da semana. Olha, não saiu a ninguém. Não? Sei que não. Eu acho. Já imaginaste a dificuldade que ia ser para fazer o podcast? 101 milhões. Não saiu a Entendeste o ninguém. quê? 101 milhões. O quê? Não saiu a ninguém. À semana são para aí 114, não? 115. Ou mais. Se calhar vai para os 120. Só queria 1 milhãozinho. Oh, isso é Vamos conversa
Pois. Isso é conversa depois. Eu só queria 1 milhão. Olha, eu lembro-me, andava a estudar com o Hugo, com o André e com outros camaradas. E uma altura deu na televisão, estavam a falar dos shakes do petróleo. E fazes ideia quanto é que o gajo ganhava? Não. O gajo dos petróleos ganhava 13 quantos? Na altura 13 quantos? Segundo. Por segundo, meu. Não é muito. Por segundo. Essa merda pois não é muito. Ronaldo a Dá ganhar 300 milhões de quantos Sim. por ano. Dava 1,5 milhão para aí por 1,5 milhão de quantos? Eu não sei quanto é que essa merda dá. Dá muitos quantos. É muitos números. Muitos quantos. 13 quantos são 65 euros. 65 euros por segundo que o gajo ganhava. Vezes 60. Vezes 60 que tens 1 minuto. Pois. Sim. Vezes Sim. 60 que tens 1 hora. Vezes E vezes 24. Tens um dia. Sim. Vezes Quanto é que isso dá? 360. Não sei. Vais-me Tu não obrigar a estavas- fazer essas. Não. Foda-se. Pensei que Oh estavas com a caralho. calculadora. Espera aí, vamos lá. Eu já diz lá. tenho aqui a Não, calculadora. mas agora tenho eu. Diz-me tu os dados para inserir. 65 75 vezes 60 60 vezes 60 vezes 60 vezes 24 vezes 24. vezes... Ainda tens calculadora com números? Eu acho que isto vai dar aqueles erros. Pois. Vezes Vezes 265. 365. 2000 2049 2040 foda-se. É muito 2 zeros. milhões. Não, 2 milhões. 2049 milhões 840 mil euros. Caralho, eu não sei ler esta merda. 2049 milhões 840 mil. Tu fumas droga ou o que, caralho? É muito ou é pouco? Tu deves fumar. É muito pouco. Eu devo deve- fumar, foi as contas que tu me disseste, caralho. 2 mil milhões. 65 vezes 60 Olha, vezes 60 vezes 24. Ele ganha 5 milhões 616 por dia. pronto, Por dia. pronto. Vezes Vezes 365. 365. Deixa-me Isto- adivinhar os números que diz aí. 204984900000. Foda-se. Afinal, sabes. Então são 50. 2 bilhões. E não são 2049 milhões? É uma Ah. coisa. Depois. Aí, ó, vais ter de ser enxovalhado. Porque tu disseste 2 milhões. Eu fiquei Não com disse 2 2 milhões. Eu fiquei com 2 milhões na ideia. Na coisa. Ficaste com 2 milhões. Se tivesse 2 milhões, não tinhas ficado. Era bem bom, 2 milhõezinhos. Esse jeito que dava. Eu vou continuar nas minhas apostas esportivas. Ambas marcam. Resultado duplo e acima de 1,5. A ver os vídeos do LMP Bravo. LMP, se quiseres, subscreve o nosso canal. Isso. O Ruka não, que me conhece, eu dei aqui um toque na câmara que eu acho que isto caiu tudo. Espera. Não, já estou. O Ruka não te conhece, mas vai-te conhecer, que nós vamos Claro que sim. exigir disso dele. O que é bom a gente partilha. Exato. O Ruka Diz-me vai outra ser vez o nome dele. LMP Bravo. Nós vamos fazer de ti um bravo que anda descalço nas trincheiras. Os pelos. É no matar peito. as putas das ratazanas, moço. Anda descalço. Nas trincheiras. Esse pé está muito lisinho. Tenho pés Tens e de mãos de ver o princesa. meu cheio de calos. Cheio Tenho de peles pés- mortas. Eu vi um gajo a cortar peles mortas à facada, moço. Estás a brincar. Aquele vídeo até me meteu nojo. Parecia que estava a cortar queijo. Eu tenho um trabalho árduo. Eu passo o dia todo de pé com botas De biqueira daço.
de biqueira de aço. Isso é bom. E eu tenho pés e mãos de princesa. É porque és um trabalhador daqueles que está sempre de baixa. Foda-se. É que não dá para entender. Parece que Mas abaixa é- procura-te. É mãozinha macinha. Não que eu uso. Eu sou quilómetro sexual. O que é que tu pensas? Que os gajos agora de hoje em dia têm que ser Foda-se. metrosexuais. Que essa És merda, paneleiro ao isso é quilómetro. Isso é quilómetro sexual, pá. Eu uso Pô, nivinha. Modernices. Eu uso creminho para pôr a mãozinha macinha. Aí és Eu Eu desses. passo uma nivinha no pé. Sabes Eu como é que passo Nivinho. uma nivinha no saco. Que eu depois. Sabes como é que Sim, o teu para avô te adubar. diria? O- Queres que te empreste uma gilete? Ei, Era. ei, não se vende gelates. É. Olha, E queres não ir há ao Aurélio? barbeiros também? Queres ir ao Não há Aurélio? barbeiros. Vai ser um choque para ele. É capaz de lhe parar a pilha quando te vir com esse cabelo. Ele sabe ainda. Mas ainda Eu, não tipo- te viu presencialmente. Tu presencialmente Então não já? vais parecer o Não, chamé. já viu. Com o carrapitinho, oh, caralho, com o rabo de cavalo, que foda-se. É Sim, isso, senhor. e tatuagens meu Deus. Os amigos, vamos concluir que a Regi já nos deu o toque. Para finalizar, Lucas, quilometrosexual Sou e jogo no Euromilhões. e eu sou milosexual e Milo. jogo nas apostas desportivas incombinadas. E tu, Pedro? Sou o polegado sexual. E ele é aos dedos polegares pela peida acima. Maravilha. Porra-se. Thumbs up. Pega lá Thumbs up. então. Deem like. Olha, Portanto, falar nisso, sejam todos polegado-sexuais. Likezinho neste vídeo fantástico e maravilhoso. E venham ao YouTube subscrever o nosso canal. Faz-se favor. Não dói nada, não Nada. custa, não Não. pagam. E E ajudam tem, a e malta. tem um benefício, é que não é por dedo. É E só tem coisas outro sérias. benefício, benefício. que nós respondemos sempre. Sempre. Exatamente. Até agora respondemos ao nosso querido sempre, amigo. a todos. Só para as pessoas saberem que não estamos a mentir. Leandro, obrigado pelo teu comentário. Hein? exatamente. E faz outro que um gajo está aqui. Seja 1 milhão. Há de ser, não é? Daqui a uma semanita mais ou menos. Nós vamos minhas responder contas, a toda a mas- gente. Nós vamos responder a toda a gente. Tudo. Um banhaja, meus queridos. Bem-aja. Tchau, lindos. Sejam ricos. Espírito. Olha, qualquer